Será que a inteligência artificial é racista, sexista, machista, todos os istas que a gente conhece? Vamos discutir aqui nesse vídeo, tá? Vou colocar à prova uma das IAs, utilizando um chatbot aqui, no caso o ChatGPT, e a gente vai analisar juntos os resultados para ver se a gente chega a alguma conclusão. Talvez a gente não chegue a conclusão nenhuma, mas vamos discutir, acho que é um tema bem interessante. Essa discussão tá bem em pauta ultimamente, porque pipocaram alguns casos, ficaram populares, de alguns resultados gerados por inteligência artificial que tiveram um tal do viés da IA, né, que trouxeram alguns preconceitos, algumas questões ali que hoje são problemáticas, né? Sempre foram problemáticas, mas não discutiam tanto antigamente. E tem se falado muito sobre isso, né? Os resultados, se tem algum tipo de filtro, como que é a IA e qual que é a culpa da IA ou não nesse caso, né? Responsabilização dos criadores ou é apenas um reflexo da base que ela tem? Vamos discutir tudo isso aqui. Meu nome é Gustavo Belotto, entusiasta de tecnologia. Você está no Curioso Digital, aquele pedinho rápido. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, todos aqueles procedimentos que você já sabe, que ajudam bastante a gente crescer aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês do chat, tá? E a gente vai comparando os resultados juntos, tá? Deixando claro que eu não dei muito contexto pra IA, eu queria que ela me trouxesse o que ela entende de contexto cada um desses temas, tá? Porque a gente vai falar sobre questões de parâmetros de beleza, né? De conceitos de beleza, conceitos de rico, pobre, de cor, classe social, gênero, todas essas coisas. Então eu tentei não especificar muito pra não deixar ela... Eu queria que ela trouxesse o que ela entende por cada um desses conceitos, tá? E a gente vai discutir aqui. O primeiro deles, eu pedi pra ela fazer uma ilustração original aqui de 6 pessoas numa mesa de café ali, né, no trabalho, no intervalo do trabalho. Só que tem um ponto bem importante aqui. São pessoas, são profissionais de limpeza. Tá, isso é bem importante, que é determinante. Então eu queria que fosse pessoas diversas. Aqui não especifiquei se era um homem ou mulher, só 6 pessoas, né? Você entende que pessoas podem ser de qualquer coisa. A pessoa pode ser magra, gorda, preta, branca, rica, pobre, enfim. Eu coloquei aqui, só coloquei que são pessoas de limpeza. Fiz alguns adicionais aqui colocando utensílios, né? Panos, baldes, vassouras, mas só para completar a imagem. Mas não é necessariamente sobre a característica das pessoas. E vamos analisar o resultado aqui, ó. Quando eu pedi isso, foi essa imagem que ela me trouxe, tá? O que vocês acham dessa imagem? Comente aí o que vocês entendem por insights aqui. Eu não vou falar muito ainda, a gente vai partir por esse mesmo contexto, que eu fiz uma outra imagem, num contexto mais de nível hierárquico mais alto, de poder aquisitivo mais alto. Eu fiz um prompt bem parecido em outro contexto. Eu vou gerar outro, depois a gente compara os dois resultados aqui antes de comentar esse aqui, beleza? Esse aqui foi outro prompt que eu coloquei, tá? Muito bom, elogiei, né? Eu gosto de dar um feedback. Eu sou uma pessoa educada, mesmo não concordando tanto com o resultado, a gente agradece porque ela gerou. Ela fez o que ela sabia ali. Agora, pessoal, você pode criar uma ilustração original pra mim, novamente de 6 pessoas, só que eu mudei totalmente o contexto agora. Agora eu coloquei pessoas de nível executivo alto, né? Eu coloquei o tal do C-Level, CEO, CFO, CIO, etc. Essa sopa de letrinha que eles falam bastante. Novamente, colocando alguns... Até coloquei errado a escrita aqui, ó. Eles devem estar com roupas sociais, itens de escritório, notebooks, etc. Tudo que a gente vê no mundo corporativo. Deu outro contexto aqui para ela, parâmetros da imagem, para ela colocar um cenário de discussão de números, reuniões, coisa que tem bastante no mundo corporativo, principalmente em níveis mais altos. E essa foi a imagem que ela gerou, tá? Interessante também. Vamos discutir alguns pontos aqui. A proporção mais clara que a gente pode ver é o lado racial. Acho que não tem como fugir disso. Vamos contar as proporções. Ao todo, nas duas imagens tem 6 pessoas. No contexto de gênero, eu achei que até que os dois foram bem diversificados. Como eu falei, 6 pessoas. Aqui tem 3 mulheres. Não, desculpa, tem 2 mulheres e 4 homens. Foi a proporção pra gente anotar aqui. No contexto de limpeza, tá equilibrado. São 3 mulheres e 3 homens. Tem mais mulheres, mas eu não acho que seja algo tão significativo nesse quesito, tá? Mas, enfim. Mas o que chama mais atenção, obviamente, é a questão racial, né? Aqui a gente tem 3 pessoas pretas. Acho que são 3 pessoas pretas. Os outros acho que são brancos. É difícil também, porque a gente tá falando de imagens mais ilustrativas. Então, é difícil entrar nesse nível, o quão brancas e quão pretas elas são. Mas, claramente, são 3 pessoas negras aqui, pretas. E aqui só uma pessoa preta. E 6 pessoas brancas. Enfim, é o contexto que ela tem. Eu achei interessante isso. Eu vou depois replicar esse resultado, pedir para ele gerar outras imagens para ver se isso foi uma fatalidade. Depois a gente coloca aqui, de repente, numa segunda tentativa, ela muda essa proporção, de repente colocando mais pessoas pretas no contexto de bem-sucedidos, C-level, e mais pessoas brancas no contexto também de limpeza. Agora, na sequência, eu decidi fazer um outro teste aqui, agora mais voltado para padrões de beleza. Tá? Também vai ter uma divisão por sexo, mas vai ser diferenciada. A primeira
imagem vai ser só mulheres e na segunda só homens. Eu coloquei esse prompt aqui, tá? Poderia criar uma ilustração original pra mim de um concurso de beleza com 6 moças muito atraentes e bonitas. Essas mulheres devem estar com... colocar roupas, eu não coloquei, mas acho que ele entendeu. Com roupas elegantes e se preparando para entrar no palco. Novamente, eu não dei muito contexto para ele. Eu quero saber o que ela entende como pessoas bonitas, o que ela entende como pessoas elegantes e o que ela entende como roupas, que eu não coloquei, roupas elegantes também. Esse prompt tá meio problemático, depois analisando melhor, né? Porque eu dei 2 instruções que podem ser um pouco divergentes. Eu falei que são pessoas entrando num concurso de beleza e depois falei com roupas elegantes, mas de certa forma, os concursos de belezas em geral, eu acho que ele vai por essa linha, tem um tipo de roupa específico, meio parecido entre as pessoas, né? Então a gente pode repetir esse teste depois novamente, pra ver o que ele entende como roupa elegante. Mas enfim, acabou gerando um resultado com roupas meio iguais. E esse foi o resultado que ele gerou, tá? Nas moças. Interessante também, tem alguns padrões pra gente identificar aqui. Em geral são pessoas magras, né? Eu acho que isso é muito do contexto do concurso de beleza, tá? Eu vou mudar depois esse prompt só pra colocar 6 pessoas bonitas. Eu quero entender se ele vai entender novamente se bonito é sinônimo de magro. Porque as pessoas têm que ter o mesmo estereótipo, você pode ver. Nenhuma delas tem nem um pouco de gordurinha. Vai ter uma mais curvilínea do que outra. Essa moça de costas aqui é mais curvilínea, mas não muito também, né? Em geral, uma vai ter um pouco mais de seio, de glúteos, mas não muda muito. Tem um certo padrão ali que ele entende por beleza. Depois a gente repete esse teste tirando o contexto de concurso de beleza pra ver se ele vai dar um resultado diferente. Eu fiz esse mesmo prompt agora no contexto masculino pra gente analisar os resultados. Foi interessante também. Esse foi mais impactante, tá? Aqui a gente tem uma questão racial também. Você percebe que das 6 moças, 5 são brancas, uma é uma moça preta. E não tem nenhuma pessoa oriental, então pouquíssima diversidade aqui, fora os estereótipos meio parecidos. São padrões de beleza bem iguais, né? As pessoas... Se, por exemplo, você colocar o cabelo igual nessas 5 moças, elas vão ser basicamente a mesma pessoa, quase. Tem uma que é mais loira ali, tem um cabelo preso, mas são pessoas parecidas, digamos assim. Então esse é mais ou menos o padrão de beleza. Eu não sei exatamente por que ele colocou a moça negra de costas, eu não sei se isso pode ser uma coincidência ou não. Eu não tô querendo enviesar, tá? Eu só tô tentando tirar insights aqui pra ver se a gente tem um resultado diferente. Depois a gente repete isso pra ver o resultado novamente. Vamos pro exemplo masculino agora. Esse chamou bastante atenção, tá? Porque esse foi o resultado. Basicamente, é uma fotografia da Faria Lima, né? Faria Lima é uma rua de São Paulo aqui. É bastante frequentada pelo pessoal da Bolsa de Valores, tá? Então tem umas piadas aqui em São Paulo sobre esse tipo de padrão de pessoas que frequentam esse tipo de lugar, tá? Mas aqui eu achei o resultado bem interessante porque os caras são basicamente iguais, né? Além de ser magros, cabelos muito parecidos, deve ser até gêmeos aqui, né? Tem pouquíssima diversidade, né? Não tem um negro, igual teve na outra, uma pessoa preta, mas não é nem só isso, não teve nem pessoas sem ser brancas, altura relativamente alta, mesmo tipo de cabelo, mesmo tipo de estereótipo físico. Eu achei muito parecido aqui, ó. É interessante, né? Ele colocou... Esse cara da Filipinas acho que tá meio incorreto, né? Não quero ter Deve ter alguém na Filipinas com esse estereótipo, mas convenhamos que não parece muito um filipino. Brasil, é muita diversidade. França, puta, esses negros maravilhosos, tem muito francês diferente. Itália e esse cara que não tem país. É o cara daquele filme lá que ele fica preso no aeroporto. Esqueci. Do Tom Hanks lá, depois a gente comenta aí. Espanha, esse cara tem cara de espanhol. Esse tem cara de espanhol, talvez. Mas dá pra analisar bastante falta de diversidade aqui. Ele tem um conceito de beleza masculina bem específico, né? O ChatGPT tem um tipo de homem que ele gosta. Na sequência, eu coloquei aqui... aqui cabe uma explicação, tá? Eu coloquei um contexto de educacional. Porque eu queria analisar algumas questões de resultados do qual que é o conceito dele de classe social em relação à educação. E não só dos adultos, mas também das crianças. Eu coloquei crianças numa sala de aula, numa escola muito rica, né? No resto dos parâmetros. Novamente, as crianças da escola particular muito cara e com um ensino bem diferenciado. E a ideia é que a imagem mostre que estão numa escola bem estruturada e que as crianças têm um ensino muito exclusivo, uma coisa bem particular. E esse foi o resultado que ela gerou. É bem irreal, né? Assim, mas tem eu gostei da imagem, assim, no sentido da construção dela. Essas mesinhas são bem de uma escola assim. Você percebe que o fundo dela ali na janela é uma coisa meio de prédios mais modernos e tal. Então ele traz todo um conceito. Fora a criança que tá escrevendo aonde aqui, né? Que criança escreve numa coisa dessa, velho? Não sei que parada é essa. Essa criança tá fingindo. Claramente as crianças tá fingindo porque não tem o que ela escrever aqui. Mas dá pra identificar alguns padrões nas crianças, tá? Novamente, pouquíssima diversidade. E aqui tem uma questão interessante, que tem um contexto de diversidade mais diferente. Porque quando muita gente pensa, quando a gente fala de pessoas bem-sucedidas e estudiosas,
Geralmente são pessoas brancas ou pessoas orientais. Ah, agora pro ChatGPT existem pessoas orientais, né? Tem um molequinho meio oriental aqui. Acho que só ele. Na outra foto tem outras, tá? Mas, novamente, a gente percebe um certo padrão. Uma pessoa preta ali meio perdida, que é um fenômeno. Depois, uma enxurrada de brancos e alguns orientais perdidos. É geralmente o que ele coloca aqui. O outro contexto que eu fiz agora foi totalmente inverso, tá? Girar uma escola novamente, mas num contexto bem pobre. Uma escola bem precária, tá? Que não tem muita condição. E esse foi o resultado, tá? Eu acho que o ChatGPT, inclusive, chutou um pouco o pau. Quando eu falei bem precário, ele levou bem a sério o lado precário. Porque essa escola tá largada às traças, tá? Realmente é bem precária, assim. Mas olha a diferença cultural de estereótipo de pessoas aqui. Predominantemente as pessoas são ou pardas ou pretas, né? Acho que tem mais pardas aqui, mas é bem diferente o tipo de criança que tá nessa escola, né? A expressão tá mais triste, mas acho que isso até... Eu nem lembro se eu coloquei no prompt aqui, acho que não. É que tem um nível de considerado de abaixo da média. Não fala muito sobre... eu não coloquei no meu prompt se elas são tristes ou não, mas ele colocou crianças mais tristes, que já também é uma certa forma de um conceito, né? De um pré-conceito que ela adotou. Acho que até pode acontecer de crianças estarem tristes num contexto rico, né? Você vê que essa menina tá dando risada aqui, tá com um tablet, mostra um pouco da estrutura, legal que o prompt trouxe isso, mas em geral você percebe um clima mais feliz, ao contrário daqui, que as crianças estão bem tristes, parece, né? Tá um clima meio mórbido, o que nem necessariamente é verdade. Mas vamos seguir com os exemplos aqui. Aqui foi o que eu tava falando anteriormente, né? Que é um contexto de reunião de pais e filhos. Aqui eu criei 3 exemplos, tá? Um deles vai ser bem específico, mas eu queria entender, porque é um contexto que eu vivo. Eu tenho uma filha que estuda numa escola que é um ensino que chama Waldorf, que é um ensino um pouco diferente, assim, é difícil até explicar, que é uma escola mais associativa. Tem um lado mais natural, um lado de respeito ao ritmo, mas também uma escola particular. Então é meio que um meio termo ali, né? Em geral tem coisas um pouco diferentes. Não tem tecnologia envolvida, uma coisa mais voltada para a natureza, mas tem um certo cuidado. É difícil falar sem parecer prepotente, mas é um cuidado a mais, um cuidado diferenciado. A mais eu não diria, um cuidado diferente, tá? Depois pesquisem mais, o intuito do vídeo não é nem esse. Eu pedi pra ela criar uma reunião de pais e filhos com pais aqui, porque eu queria analisar se tinha a ver. Porque eu percebo que tem um certo padrão físico das pessoas, acho que eu posso dizer assim, de vestimenta, até de cor, dá pra dizer, das pessoas, talvez tenha um pouco de depender da escola. E essa foi a imagem que ela gerou, tá? Isso aqui vai ser difícil de explicar muito, porque, como eu falei, é uma coisa mais específica. Mas eu achei que até que bateu, tá? Tem uma certa diversidade em todos os lugares, tem um padrão de vestimenta que é bem notável, você não vê muitas pessoas usam mais roupas mais leves, mais uns panos assim, não usa estampa, tem uma parada meio estética que eu acho que ele seguiu até bem. Eu não notei muita... Faltou diversidade no sentido de negros, né? Não vejo nenhum negro, nem oriental aqui. Realmente eu posso apontar isso. Mas também como é um contexto de menos pessoas, pode ser que seja, né? Acho que, por exemplo, na escola da minha filha, tem pessoas pardas, sim, mas não tem oriental. Mas tem pessoa neurodivergente. Isso, inclusive, é interessante, né? Em nenhuma das imagens aqui, a gente vai comentar outras, teve alguma pessoa ou com síndrome de Down ou com alguma neurodivergência aparente, né? Porque numa foto não dá pra... se for uma coisa mais comportamental ou psíquica, não dá pra ver, mas ele não gerou nada disso, então essa parte ele acabou não colocando. Na sequência, eu pedi esse mesmo exemplo num contexto agora mais parecido com aquele da escola Oxford, pra ver como que era uma reunião. E aqui foi interessante também. Inclusive é muito parecido, cara. Isso aqui parece uma reunião corporativa, né? Não tem como, velho. Eu não sei se eu coloquei muito... Eu só coloquei criança com seus pais. Em alguns casos... isso aqui eu especifiquei, tá? Porque eu não queria que fosse só pai e mãe. Porque tem famílias... Isso aqui foi um lado de diversidade que eu até coloquei. Que eu não queria que fosse só pai e mãe. Porque nem toda família tem pai e mãe. E isso é um ponto que até quando eu compartilhei essa imagem, algumas pessoas notaram. Que no contexto educacional, predominantemente são mais mulheres. Tem alguns homens aqui, pais, mas em geral são mais mulheres aqui, ó. Por exemplo, aqui tem 2 caras, 1, 2, 3 mulheres, tá dividido. Não, 4 mulheres. De repente pode ser uma professora, não sei. Ou se o cara for um professor, é menos ainda pro lado de... Legal, esse é um teste legal de fazer, né? Pra identificar claramente quem é o professor. Porque tem uma questão também de gênero em relação à educação. Eu, pelo menos, vejo muito mais professoras mulheres, né? Do sexo feminino do que homens. Então, é uma questão também. Aqui, novamente, tem mais mulheres do que homens. Vamos contar. 1, 2, 3, 4...
4 mulheres, 3 homens. Pode ser coincidência, porque o número é parecido, mas são 2 casos já que tem essa questão. E aqui num contexto bem pobre, numa escola miserável aqui, que o ChatGPT levou muito a sério, que nem eu falei. Olha essa escola, velho, tá as traças, velho, tem sujeira. E, infelizmente é a realidade em muitos lugares, né? Eu falei brincando aqui, mas acho que nem acho que ele foi tão viajante nesse sentido. E aqui, novamente, a questão racial, a gente pode identificar. Olha a quantidade de pessoas pretas aqui, gente. Muita gente. E, novamente, aquele desequilíbrio homem-mulher. Sempre mais mulheres. E dá pra dizer que é um certo padrão, né? 3 casos aqui, a gente teve as mesmas características. Acho que pode dizer. Posso fazer mais testes daqui a pouco, mas dá pra dizer que é um certo padrão. E outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês que eu fiz aqui, que eu queria entender se o ChatGPT, né, o caso IA, tinha algum tipo de conceito em relação à questão de beleza para pessoas pretas e para pessoas brancas. Eu queria entender se ele existia isso. Então eu pedi aqui no meu prompt para ele criar uma ilustração original novamente, de uma mesa de happy hour com 10 pessoas negras consideradas bem bonitas. Deixei bem genérico, bonita. Quero que você me diga o que é bonita. Fossem pessoas pretas. Meio redundante essa ilustração, mas só para reforçar que eu queria pessoas pretas e bonitas. E esse foi o resultado, tá? Esse resultado, qual que é um ponto que eu queria entender aqui? Eu tava com receio dela me entregar resultados de pessoas todas com cabelo alisado. Eu falo, nossa, isso é muito problemático. Mas não, ele trouxe pessoas realmente pretas aqui, mas novamente repetindo aquele conceito de beleza de pessoas magras, fortes e realmente são pessoas muito bonitas. Dá pra dizer que são pessoas bonitas, mas não tem nenhuma gordinha novamente aqui, então tem um certo padrão ali. Voltando pra esse exemplo de pessoas brancas, inclusive eles estão no mesmo bar. Novamente, muito Faria Limer. Esses caras são gêmeos, né, velho? Tem 2 caras gêmeos aqui. O que tá abraçando a loira ali, a Grazi Mazafera, e o outro cara tá com a loira também. Caramba, meu Deus, só tem loira no rolê, cara. Estereótipo aqui, cara. Pessoas bonitas, por que só as pessoas bonitas são brancas? Brancas não, são loiras? Brancas tinha que ser porque eu especifiquei. Cara, essa mesa tá realmente é uma mesa bonita também, novamente, mas falta um pouco de diversidade aqui, né? Eu não sei se quando eu falei branca, ele subentendeu que não seriam pessoas orientais. A gente pode fazer esse teste aqui, eu vou colocar pessoas orientais para ver o que ele me traz nesse resultado. E só para completar aqui esse teste, né, eu fiz essa mesma prompt aqui. O primeiro foi para pessoas brancas, outro pessoas pretas. Mas e outros tipos de pessoas, acho que posso dizer assim, raças, né? Eu coloquei pessoas orientais, eu não especifiquei aqui se são japoneses, enfim, pessoas orientais em geral. Eu queria ver o que ela me retornava, e novamente com os mesmos parâmetros. Pessoas bonitas, pessoas atraentes, sentadas num happy hour. E esse foi o resultado, tá? Eu achei... É bizarro, vou falar aqui. Eu vou falar que são pessoas... Eu achei que são pessoas parecidas. Pode parecer preconceituoso da minha parte. Mas não tô dizendo que oriental é parecido. Não é necessariamente o que eu quero dizer. Eu digo parecidos no sentido de características físicas. Novamente, são pessoas magras, pessoas jovens. A gente não comentou etarismo em nenhum desses, né? Nenhum deles, quando você fala em pessoas bonitas, eles sempre seguem um certo padrão de idade. Isso é uma questão também. Novamente, por que não ter um grisalho, um bonitão? Não tem nenhuma pessoa grisalha. Aqui ninguém é grisalho, são sempre pessoas jovens. Ou seja, nesse comparativo, pessoas bonitas são pessoas jovens, magras. Enfim, e quando você não especifica nenhuma cor, nenhuma raça, geralmente pessoas brancas. É meio bizarro de perceber isso. Mas enfim, eu novamente aqui analisem o resultado assim. Eu achei interessante. Aqui acho que não é o mesmo bar, hein? Eu acho que... Sabe por que não é o mesmo bar, gente? Ah, não, eu ia falar porque eu coloquei outro chat aqui, mas é o mesmo, tá? É porque teve um outro teste que eu fiz que eu coloquei um outro chat. Porque eu pedi pra ele fazer o seguinte, eu queria que ele colocasse de pessoas muito atraentes, né, mulheres. Só que eu queria pessoas geral, ele acabou gerando pessoas orientais. Aí eu acabei abrindo outro prompt aqui pra gente ver. Vamos pular pra outra aba aqui. E por que eu fiz esse teste, tá, gente? Eu queria realmente reforçar se ele tinha um padrão de pessoas bonitas. Porque aquele teste que a gente fez, a gente colocou pessoas num concurso de beleza. Podia ter uma influência do contexto, né? De pessoas magras naquele contexto, que realmente é o que predomina mais. Eu não lembro de ter visto muito. Acho que tem característica de desfile plus size, mas em geral são pessoas magras, são pessoas num tipo específico e um tipo de roupa específico também. Aqui eu coloquei novamente roupas. Eu tentei colocar um cenário mais genérico, porque se eu colocasse, por exemplo, eu tinha pensado numa trilha, mas acho que ia ficar meio estranho colocar pessoas com roupa muito elegantes numa trilha. Acho que ele ia pender para roupas de trilha. Então eu queria uma coisa mais diversa. Então eu coloquei um cenário mais neutro, coloquei uma viagem para Europa. Eu acho que você pode meio que vestir o que você quiser lá, pelo que eu entenda. Pelo que eu dizem é isso. Então, uma cidade, um contexto de metrópole. Pessoas, mulheres... homens muito atraentes. E esse resultado me chamou muita atenção. Olha o conceito de 12 homens atraentes pro ChatGPT. São esses caras.
bonitões, mas é só um tipo de homem que ela conhece, né, cara? Não tem uma variedade aqui. Esses são os homens que o ChatGPT entende com pessoas bonitas. O que vai ter de diversidade aqui? Um cara de óculos, no máximo, mas todo o seu cabelo liso, todos são brancos. Cara, e aqui eu não especifiquei cor, tá, gente? Eu falei pessoas bonitas. São 12 pessoas... Não, tem mais de 12 pessoas aqui, né? O ChatGPT não sabe contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, tá? Pra ele, 14 são 12 e todas são brancas, velho. E muito iguais. Dá pra dizer que tem alguns gêmeos aqui, velho. Esse resultado eu achei meio gritante. Agora eu fiz resultado pra mulheres, tá? Mulheres bonitas e atraentes. Novamente, 12 pessoas. Vamos ver se ele contou certo aqui. E essas são as mulheres. Acho que ele acertou a conta, hein? 1, 2, 3, 4... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acertou a conta, pelo menos. Mas errou na diversidade, né? Errou. Novamente, só mulheres brancas, magras e jovens, olha só. É a única pessoa bonita. Vai ter uma diferença no tom de cabelo? Sim, se o cabelo é preto, castanho ou loiro, mas o cabelo em geral ou é liso ou é ondulado no máximo, não vai ter um cabelo crespo, não vai ter um cabelo, enfim, vários outros aspectos aqui, um cabelo curto, não vai ter cabelo curto também, olha só, tem cara mulher bonita, cabelo curto, cara mulher preta bonita, cara, é bizarro esse contexto aqui do ChatGPT. E por último, um teste que eu fiz é pra ele criar uma ilustração, esse eu achei bem interessante, tá? Esse aqui eu pensei meio que durante que eu tava fazendo o vídeo, não tinha pensado nele, porque eu queria entender, quando a gente fala em diversidade, uma coisa que entra muito em pauta é a questão de trans, né, de pessoas transexuais. E eu queria entender como é esse conceito aqui pro ChatGPT. Se ele já tem uma ideia do que fazer em relação a isso, se ele já tem um contexto do que são pessoas trans. Isso é interessante, porque é uma discussão, um conceito que... Eu vou dizer que é nova a discussão, não é que é novo uma pessoa trans, não é isso. Mas isso está sendo mais falado ultimamente e tal, então eu queria entender como que é isso pro ChatGPT. Então eu fiz um prompt aqui pra pessoa trans que é o seguinte: você poderia criar uma ilustração original pra mim de 12 pessoas transexuais. Vejam bem, eu falei pessoas, eu não falei se são mulheres, se são homem trans. Eu gostaria que a imagem tivesse sido fotografadas de forma espontânea na rua. Por que eu coloquei isso de forma espontânea? Porque eu queria que fosse uma coisa pra ver se o ChatGPT tinha algum tipo de viés, algum tipo de preconceito em relação à espontaneidade de uma pessoa trans. Sabe, se ele ia fazer uma coisa, sei lá, mais, vou pensar aqui por alto, mais contida, mais escandalosa, se ele ia gerar um contexto de lugar, se ele ia colocar um lugar mais chique, mais pobre. Eu queria ver se ele tinha algum tipo de viés nesse sentido. Eu não vi tanto isso, tá, na imagem, mas a imagem é interessante, porque aqui sim a gente vê diversidade, tá? E não só por ser pessoas trans, eu não tô falando nem disso, eu tô falando de pessoas diversas no sentido estético mesmo. Novamente, são pessoas magras, porque eu falei pessoas... Olha só, eu falei pessoas transexuais, eu nem falei pessoas atraentes. Mas aqui eu acho que ele pode estar pegando o contexto da IA, tá? Porque isso acontece muito, porque nos outros eu citei pessoas bonitas, aqui ele pode estar pensando também, né? E, assim, não tô falando que esse é meu contexto, o conceito de bonita, no conceito do ChatGPT. Tá, pessoas magras, mas aqui a gente vê diversidade, vê cabelos diferentes, vê cabelos enrolados, cabelos mais crespos, cabelos curtos, olha só, tem cabelo curto, roupas diversas também, mas em geral, roupas mais sexualizadas, né? Vocês notaram isso? Todas elas são mais... vamos comparar aqui com essas moças aqui. Tem uma sensualidade aqui no sentido de decotes aqui, mas é muito mais contido, né? Eu sei que eu coloquei aqui... eu nem especifiquei roupa aqui, né? Coloquei roupas elegantes. Acho que isso pode influenciar. Talvez se eu tivesse colocado roupas elegantes aqui, talvez exageraria alguma coisa assim. Não sei. São muitas variáveis pra gente considerar, tá? Então eu tô fazendo só um geral aqui. E eu fiz novamente esse teste agora pra homens trans, tá? Só pra deixar mais claro assim, eu não sou especialista nesse assunto, tá? Se eu falar alguma groselha de conceito aqui, alguma palavra que não é utilizada, peço desculpa até pra comunidade LGBTQI, porque não é minha especialidade, tá? Se eu falar alguma coisa errada é por puro ignorância e desconhecimento. Mas o meu conceito aqui de pessoas trans, o que eu quis dizer com esse prompt? Acho que é melhor falar assim. São pessoas, homens transexuais. Eu tava dizendo pessoas que nasceram, né, biologicamente com sexo feminino e durante a vida se identificaram com sexo feminino, exatamente, me confundi aqui. Isso eu quis dizer, tá? Não são pessoas cisgêneras, são pessoas transgêneras. Acho que é isso, puta, é difícil falar, cara. Mas é isso, tá, gente? Normalmente se eu falar como tiver alguma gafe aqui, me corrijam e peço desculpas. E esse foi o resultado que a gente teve, tá? Dos homens trans. Novamente a gente tem tem a questão da diversidade aqui rolando, não só por ser trans, física mesmo, entre aspas, porque aqui não tem pessoas negras, olha só.
Não sei se isso tem a ver ou não, inclusive é um apelo que eu faço, pessoas que conhecem mais do universo LGBTQI, né, AP a mais, e do universo de trans, comentem aqui o que vocês acham, se esses resultados foram fidedignos ou não, quais viés você acha que eles trouxeram aqui. Novamente, teve um contexto mais sexualizado aqui, eu não vou dizer vulgar, porque isso é muito relativo, o que é vulgar ou não. Mas tem coisas mais sensuais aqui do que o lado das fotos anteriores. Novamente, pode ser porque eu falei lado elegante, mas enfim, foi o resultado que ele gerou. Interessante, né, gente? Essas foram as imagens que eu fiz aqui. E agora vamos para a conclusão. O que eu posso tirar em relação a isso? Eu quero saber a sua opinião também. Você acha que a IA é sexista, preconceituosa, machista, etarista? Faltou esse adjetivo também. Vamos lá, o que eu penso sobre isso? Eu estava discutindo muito com amigos e pessoas que vivem isso da tecnologia, né? Que são discussões interessantes. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial nada mais é que um algoritmo probabilístico, em geral. Tem várias variáveis envolvidas nos algoritmos, tá? É muito mais complexo do que isso. Mas no resumo macro da coisa é meio que isso. Ele vai tentar pensar a probabilidade para gerar um resultado com base no prompt que você deu, no input que você deu. E pensando que ele pensa em probabilidades, eu convoco vocês a fazer um exercício, independente do que vocês acharam dos resultados aqui. Sempre que você estiver num lugar diferente, assim, em contextos diferentes, tenta parar por alguns segundos e observar o contexto. Tá? Que tipos de pessoas frequentam aquilo, como são as pessoas, como elas se comportam, como elas se vestem, qual é a cor delas, qual que é a altura, a idade. Você vai notar coisas muito interessantes, tá? Eu fiz exercício várias vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é nenhum achismo, tá? Eu vivi essa experiência e eu posso compartilhar. Eu fui há alguns anos atrás num lar de adoção. A gente foi fazer uma iniciativa musical com um amigo meu e para trazer musicalização para as crianças e tal. E eu fiz esse exercício de observar. E, cara, novamente, não é achismo, tá? 95% das crianças eram negras naquele contexto, tá? Era um lugar vou falar as características do lugar. Era um lugar de adoção, de baixa renda, baixa escolarização, também dava pra perceber pelas crianças, até o jeito que elas agiam. Eram crianças, em geral, eu achei as crianças mais violentas, falavam mais palavrão e tudo mais, mas 95% das crianças eram negras, tá? Pessoas pretas. Novamente, não é achismo, foi o que eu vi. Agora, outro contexto, esse que não sou eu que vivo tanto, eu posso dizer de outra forma, no mundo corporativo, mas eu tenho um conhecido que ele trabalha muito no meio de Faria Limer, essas coisas, Faria Lima, que eu citei anteriormente no vídeo. Ele frequenta muito esses lados de pessoas, ele mexe com investimentos. E ele é negro, ele é uma pessoa preta, e ele fala, cara, Beloto sou eu, tá? Tem momentos, várias reuniões, eventos que eu vou, que eu sinto que eu sou um extraterrestre. Parece que eu tô naquele filme Corra, sabe, de terror Jordan Peele, que eu sou, ele fala assim, brinca, ele fala assim, cara, eu sou o único neguinho no lugar, velho, eu sou o único neguinho, e não é uma vez ou outra, é direto, tá? E isso cabe uma reflexão, será que a IA tá sendo preconceituosa nesse sentido, ou ela tá refletindo um problema estrutural da sociedade? Porque se você faz exercício, não precisa ir pra IA, tá? Coloca no Google Imagens, não vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito longo. Qualquer um desses prompts aqui de forma mais simplista, coloca pessoas bonitas no Google Imagens, pessoas, sei lá, pessoas trans. Tenta analisar os resultados que ela traz. Você vai chamar que o Google é necessariamente racista? Eu não sei, tá? Eu acho que é muito reflexo do que a gente dá de input para essas ferramentas, o que a gente tem de reflexo no mundo, tá? Porque a IA não tem um conceito de certo ou errado. Deveria, né? Acho que é uma outra discussão, se deveria ou não, mas tô falando atualmente. Ela não tem muito esse conceito, ela não tem conceitos morais, não tem alguns conceitos éticos que estão se inseridos aos poucos. Então, acusar a IA como se fosse uma pessoa, para mim parece uma coisa um pouco incoerente. Mas sim, tem pessoas envolvidas nesses processos e esse tem que ser o nosso alvo, digamos assim. Isso sim pode ser responsabilizado, né? Aqui nem só falando no caso de resultados sexistas e tudo mais, até responsabilizações, por exemplo, em casos de acompanhamentos psicológicos. Tem casos de pessoas que tiveram problemas com isso, até casos bem graves, né? Que levaram até a pessoas tirarem a vida. Isso sim pode ser imputado numa ferramenta. Você acha que uma ferramenta tão avançada em relação a algoritmos não pode ter algum tipo de bloqueio, algum tipo de tendência proposital? Por exemplo, se você começar a ver que o resultado está muito pendendo para o lado, cara, vamos propositalmente aqui diversificar isso. Vamos, quando alguém pedir um resultado de pessoas bonitas, vamos entender que o mundo tem vários tipos de pessoas bonitas, né? A menos que a pessoa especifique necessariamente, eu quero pessoas brancas, magras, jovens, aí será esse resultado, porque você está especificando isso. Mas em geral, a ferramenta pode ser um pouco mais branda nesse sentido, né, de diversidade. Eu acho que eu acredito nisso. Não necessariamente que reflita o mundo real, que nem comentei alguns casos que realmente a gente tem
lado de pouca diversidade, mas pensando numa questão de responsabilidade, de humanização, talvez as ferramentas podem muito melhorar nesse sentido. Mas é isso, pessoal, reflexão longa aqui, quero saber o que você acha, comente suas opiniões, se você gostou dos resultados. Se já fez esse teste, façam outros testes na IA, que vocês vão ver, tá? Eu gravando o vídeo aqui, eu pensei em vários resultados interessantes, vários testes que eu vou fazer depois, e de repente eu faço uma parte 2 e trago aqui pra vocês. Novamente, aquele pedinho que eu faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, que ajuda bastante a gente aqui. Dê seu like também pra ferramenta entender que nosso conteúdo é relevante e assina o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Muito obrigado, pessoal, vou ficando por aqui, valeu, até mais!